Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas. Vamos começar vendo os prefixos para potências de 10. Estes são os principais. Por exemplo, o 10 na 9 é o giga, conhecido da internet dos gigabytes. O 10 na 6, que é o milhão, é o mega da Mega Sena. A Mega Sena paga milhões de reais. Tem aqueles para unidades bastante pequenas, como o micro, que é o 10 na menos 6, que vai aparecer no microcoulomb. Tem o nano, 10 a menos 9, da nanotecnologia. Então, estes são os principais. Existem mais, mas no mínimo você precisa conhecer estes daí. Vamos utilizar isso para fazer conversão entre unidades. Por exemplo, eu quero passar de quilômetro para metro. Quanto que são 12 quilômetros em metros? O quilômetro ele é 10 vezes maior do que o hectômetro. O hectômetro é 10 vezes maior do que o decâmetro. O decâmetro é 10 vezes maior do que o metro. Ou seja, eu posso trocar o quilômetro por 10 na 3 metros, de maneira que eu fico com 12.000 metros. Seguindo a mesma ideia, vamos passar do hectômetro para o centímetro. Quanto que são 2 hectômetros em centímetro? O hectômetro é 10 vezes maior do que o decâmetro. O decâmetro é 10 vezes maior do que o metro. O metro é 10 vezes maior do que o decímetro. O decímetro é 10 vezes maior do que o centímetro. Logo, eu vou trocar o hectômetro por 10 na 4 dos centímetros, de maneira que eu fico com 20.000. Continuando, vamos lá. Vou pegar e transformar de milímetro para metro. Quanto que são 3 milímetros? O milímetro ele é 10 vezes menor do que o centímetro é 10 vezes menor do que o decímetro e o decímetro é 10 vezes menor do que o metro. Logo, eu posso trocar o milímetro por 10 na menos 3 do metro. Eu fico com 0,003 do metro. Ainda, quanto que são centímetros para decímetro? Suponhamos 5 centímetros. O centímetro ele é 10 vezes menor do que o decímetro. Então eu posso trocar o centímetro por 10 na menos 1 do decímetro. Logo, 5 centímetros são 0,5 do decímetro. Vamos fazer agora outro tipo de conversão, que é entre sistemas de unidades diferentes. Por exemplo, no futebol americano, o campo que eles jogam mede 100 jardas por 53 jardas. Vamos passar isso aí para metros. Bom, nessa situação você vai precisar de alguma tabela que diga o seguinte: uma jarda vale 0,9144 do metros. Então você consulta a tabela, vê como é que se faz a conversão e agora basta multiplicar. Então, o comprimento do campo de futebol americano é de 91,44 metros. E a largura? Eu vou trocar o símbolo de jarda pelo seu equivalente em metros. Então vai ficar os 53 vezes 0,9144 metros. Tem que fazer a conta. Você vai encontrar 48,46 metros. Continuando, vamos pegar uma corrida bastante famosa, as 500 milhas de Indianápolis. Aí você vê o Emerson Fittipaldi quando ele ganhou a corrida, olha a dinheirama que ele conseguiu. Quanto que é 500 milhas em quilômetros? De novo, precisaremos consultar uma tabela. Uma milha vale 1.609 metros. Então agora as 500 milhas você multiplica por 500. Vai dar aí 804.670 metros. Mas eu posso trocar 1.000 metros por quilômetro. Logo, as 500 milhas de Indianápolis correspondem a uma distância de aproximadamente 800 quilômetros. Continuando, um avião comercial, por exemplo, esse 737-800, ele voa a 35.000 pés. Bom, o que são 35.000 pés passando para quilômetros? Precisaremos de uma tabela que diga o seguinte, que eu posso trocar um pé por 0,3048 metros. Então, visto a tabela de conversão, agora eu multiplico. O produto vai dar 10.668 metros. Ou seja, este avião comercial, ele voa aí numa faixa aí de 10 km de altitude. Na verdade, os aviões comerciais, esses a jato, eles voam entre 10 e 12 km de altitude, porque ali a densidade do ar é baixa, então diminui o atrito, e também a turbulência é bem pequena. Vamos continuar agora falando sobre tempo.
Lá em 5000 a.C., os sumérios foram os primeiros a dividir o dia em 24 horas. Além disso, é interessante notar que os sumérios, eles contavam de 60 em 60. É assim, ó, nós contamos de 10 em 10, nosso sistema é decimal. O sistema dos sumérios é de base 60. Isso aí influenciou depois a divisão da hora em 60 minutos. Bom, antigamente o que se tinha era relógio de sol ou ampulheta. O primeiro relógio bom, ou seja, aquele que deu para medir o tempo com uma precisão razoável, surgiu em 1656. Foi fruto do trabalho do Christian Huygens. Foi um relógio de pêndulo. Então, a partir do relógio de pêndulo é que nós podemos medir tempos pequenos. Antes disso, apenas aproximações de minutos ou horas. O relógio que nós utilizamos, por exemplo, os relógios de parede, esses que são de ponteiro, como o relógio de bolso, de punho, ele surgiu em 1927, que foi o relógio de quartzo. O relógio atômico surgiu em 1946. Com o relógio atômico, daí foi possível medir intervalos de tempo realmente muito pequenos. Tanto é que em 1967, o segundo passou a ser definido como propriedades atômicas de um certo átomo lá. Então, já que era possível medir tempo muito pequeno utilizando o relógio atômico, redefiniu-se o segundo utilizando uma propriedade atômica. Bom, como é que se divide então? A hora ela é dividida em 60 minutos, inspirado lá no sistema dos sumérios. O minuto é dividido em 60 segundos, utilizando a mesma inspiração. Agora, se você quiser dividir o segundo, você usa base 10. Você pode dizer que o segundo tem 100 centésimos de segundo, ou o segundo tem 1000 milésimos de segundo. Então, as frações do segundo são medidas em potências de 10. Vamos fazer uma conversão. O que são 2,4 horas? Bom, isso é 2 horas mais 0,4 horas. Eu posso trocar a hora por 60 minutos. 0,4 vezes 60 dá 24, de maneira que eu tenho 2 horas e 24 minutos. Mais uma conversão. O que é 1,5 minutos? É 1 minuto mais 0,5 minuto. Eu posso trocar o minuto por 60 segundos. 0,5 vezes 60 dá 30. Então, 1,5 minutos são 1 minuto e 30 segundos. Vamos fazer uma conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Vou pegar 72 km por hora. O que eu posso fazer? O quilômetro são 1000 metros. O que é hora? Uma hora possui 60 minutos. Cada minuto possui 60 segundos. 60 vezes 60 são 3.600. Existem 3.600 segundos dentro de uma hora. Então eu posso trocar a 1 hora por 3.600 segundos. Passando a limpo, a gente nota que basta pegar os 72 e dividir por 3,6, que dá 20. A conversão de quilômetros por hora para metros por segundo basta dividir por 3,6 e o processo que deu origem é esse que aparece aí. Vamos fazer o contrário, só para exemplificar também. Vamos pegar 10 metros por segundo e transformá-lo em quilômetros por hora. O que é a relação entre metro e quilômetro? O 1 metro ele é 1 milésimo do quilômetro. E cada segundo é uma fração de 1 sobre 3.600 da hora. Agora eu vou fazer o seguinte. Para dividir as frações eu conservo a primeira e o denominador eu multiplico invertido. De maneira que eu noto que basta multiplicar por 3,6. A conversão de metros por segundo para quilômetros por hora basta multiplicar por 3,6. De maneira que eu tenho 36 km por hora. Lá em 776 a.C., começaram os Jogos Olímpicos da Antiguidade, ali na Grécia, e um dos primeiros esportes que foi inventado foi uma corrida num estádio. Como é que funcionava? Era uma distância que é equivalente a 600 pés do Hércules. Essa distância foi chamada de estádio. Então os homens corriam nus ali naquele estádio de comprimento, um estádio.
Bom, o que acontece? Passou o tempo, nós temos essa unidade grega. Lá em 490 a.C., o persa Dário I tentou invadir a Grécia. O Dário era o pai do Xerxes. Bom, o general da cidade de Atenas, ele se chamava Milcíades. O Milcíades, o que ele fez? Ele precisou pedir ajuda. Então ele falou com o mensageiro dele, o Fidípides. Ele disse: Fidípides, saia aqui de Atenas e vá até Esparta pedir ajuda. Faça isso numa caminhada rápida. Esta caminhada era de 200 quilômetros. Lá foi Fidípides caminhar 200 quilômetros até chegar a Esparta. Chegou lá, o que aconteceu? Os espartanos não puderam ajudar ele, porque em Esparta tinha uma festa religiosa. Então Fidípides caminhou tudo isso e não obteve ajuda. Mas de qualquer forma, os atenienses venceram os persas lá na Batalha de Maratona. A batalha ocorreu lá. O que aconteceu? O general grego disse: Fidípides, agora vá correndo até Atenas avisar que a gente ganhou. O cara já tinha caminhado 200 quilômetros. Agora ele tinha que correr 42 quilômetros. Lá foi o Fidípides e correu os 42 quilômetros para avisar que os atenienses haviam vencido os persas. A velocidade com a qual o Fidípides correu foi de 23 rídios por hora. Isso velocidade em unidades gregas. Vale o seguinte: um pléntron é o equivalente a 30,8 metros. Então essa é uma unidade grega e o seu equivalente no nosso sistema. Mas 6 do pléntron, que nós chamamos de plentra, o plural, vale um estádio. O estádio é aquela medida lá dos Jogos Olímpicos. E com 4 estádia, que é o plural de estádio, nós temos um rid. Então vamos fazer a conversão de rides por hora para quilômetros por hora. O que eu posso fazer? Posso trocar um rid por 4 estádia. Agora eu vou trocar o estádia por 6 plentra. E eu posso trocar o plentra pelos seus 30,8 metros. Então eu vou fazendo as substituições de acordo com a minha tabela. Multiplicando isso aí tudo, nós obtemos aproximadamente 17.000 metros por hora. Eu posso trocar 1.000 metros por 1 quilômetro. Logo, o Fidípides correu a aproximadamente aí 17 km por hora. Depois de ter feito aquela caminhada de 200 km, corrido 42 km a esta velocidade aí, ele chegou a Atenas e morreu. Ele não aguentou, ele morreu de exaustão. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatematica.com.